Alô Brasil! Estamos começando mais um podcast, aquele nosso bate-papo descontraído, onde nós estamos a trazer para o capixaba uma proposta diferenciada, uma proposta que engloba educação, saúde, economia, política e tudo mais que, na verdade, está no cotidiano da vida de cada um de nós. Seguindo aquela pegada que nós começamos há alguns dias, nesse tema importante do Brasil, que é um ano de eleição, estamos trazendo hoje mais um convidado para falar, tanto de política quanto de saúde. Mas antes de você conhecer o nosso convidado, está de volta à mesa comigo aqui, o nosso amigo Juan. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um dia aqui, juntamente com a Donaldo e com nossos convidados, para poder trazer um pouco de informação para vocês. E já quero aproveitar, Donaldo, para registrar mais uma vez que o nosso podcast ele vem crescendo cada vez mais e hoje, graças a Deus e a vocês, é o maior podcast do estado do Espírito Santo, o mais assistido. Então eu acho que o pessoal está gostando do conteúdo que nós estamos trazendo aqui. Então, mais uma vez, vocês vão se surpreender pelo conteúdo. Muito bem, o nosso convidado especial desta noite é o querido doutor Heraldo Lemos. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Vamos fazer uma conversa aí sobre vários assuntos. Estou à disposição de vocês para podermos fazer esse bate-papo. Doutor Heraldo, que é uma figurinha carimbada aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E nesse momento a gente vai poder conhecer um pouco mais, né, Donaldo, da história dele, como ele começou nessa vida da saúde, como ele também ingressou lá atrás na política. Então, eu acho que vai ser muito interessante o podcast hoje. Muito bem. Pelo menos há 37 anos, é isso, doutor? Como médico? Isso. 37. Formei em 1985. O que mudou da medicina de 85 para a medicina de hoje? Ih, rapaz, mudou muita coisa. É? Mudou muita coisa. Para melhor ou para pior? Acho que em algumas situações para melhor e outras para pior. Né? A tecnologia avançou. Hoje a gente tem maneira mais eficiente de você chegar a um diagnóstico mais rápido. Né? Os hospitais estão mais bem equipados em relação a 37 anos atrás. Menos erro médico? O erro médico é um acidente de trabalho. Geralmente, erro médico é erro médico. Acidente, né? Um acidente que pode ocorrer durante um procedimento médico é bem diferente, que as pessoas às vezes confundem com o erro médico. Existe o erro médico? Existe. Mas os acidentes nos procedimentos, acontece na maioria dos casos, entendeu? Doutor Heraldo, aproveitando que a Donaldo já falou, né, com que o senhor tem 37 anos na profissão como médico, conta um pouquinho do senhor para nós, sua história, o senhor é daqui do Espírito Santo mesmo, como o senhor se introduziu na medicina, por quê? Deve existir um propósito por trás disso. Né? Verdade. Então, desde cedo, né, desde criança, que eu tinha vontade de ser médico, de família humilde, né? Mas achava bonito ser médico. Caramba, cuidar das pessoas, operar as pessoas, cuidar das pessoas, isso me atraía, né? Então, eu já comecei do fundamental para cima, já com aquela coisa de querer ser médico. Na realidade, eu nasci para ser médico, isso é pura verdade, entendeu? Gosto de cuidar de pessoas. Sua área é qual mesmo? Eu tenho um registro no CRM de especialidade, ginecologia e obstetrícia. Mas hoje nós fazemos clínica médica, emergência médica e por aí fora. Mas assim, desde cedo que eu tinha aquela coisa de querer ser médico, não podia ver um livro com um fígado, com um coração. Falei, gente, que bacana isso. E aquilo me chamou muita atenção. Gostava depois, nesse período inicial, gostava muito de ciências, né? Onde falava do corpo humano. Aquilo foi me incentivando e eu fui gostando daquilo ali. Aí estudei toda a minha vida na escola pública, né? Toda a vida na escola pública. Depois, quando chegou na época do vestibular, não passei no primeiro vestibular. Rapaz, não é fácil não, tá? Você ficar reprovado, ficar numa primeira, segunda suplência, não é fácil não. Não passei. Eu queria entrar na UFSC, que é a escola
pública, né? Não deveria, assim, não teria que pagar nada. Mas acabei passando só tinha 2 escolas médicas nessa época, tinha a EMESCAM e a UFES. Então o senhor é natural do Espírito Santo. Né? Filho do Espírito Santo. Nasci em Cariacica, moro em Cariacica, gosto do município de Cariacica e gosto do Espírito Santo também, claro. Isso é muito Pensa no bacana. Espírito Santo, onde você tem um litoral enorme, maravilhoso. Onde você tem aqui, você sobe aqui, com meia hora você está nas matas bonitas, cachoeiras. Do Espírito Santo, que só quem não conhece é que fala mal. Mas falar mal do Espírito Santo é uma brincadeira. Pensa num estado bacana demais. É muito bom o Espírito Santo. Não é à toa que eu desci a montanha, viu? Vim de Minas para cá, tô aqui há 33 anos, esse é um lugar fantástico. É verdade, Extraordinário. é muito bom. Aí, assim, aí estudei na escola particular, que foi a MESCAM. E agora, pagar como? Hoje, na época, tinha o crédito educativo, hoje é o FIES. Aí um daqui... É o mesmo? É, É o mesmo. só mudou o nome. Quem é que criou, então, o crédito educativo? É o crédito, o governo federal mesmo. Mas em que ano? Qual foi o A governo? data da criação do crédito educativo, eu não sei te informar. Eu Mas sei que tem- mudou do Tem crédito... mais de 20 anos. Provavelmente. Mais de 30. Não, mais de É, 30 não tem. No crédito educativo? É. Tem muito mais. Mais de 30. Quando Seguramente foi no governo militar. provavelmente. É, provavelmente. Mas isso ajudou muita gente, tá? Por que eu estou falando isso, doutor? Me permite uma abertura, um parêntese aqui. Porque a juventude de hoje acha que quem criou o FIES foi o Lula. E não foi. Esse é um programa, gente, que foi criado pelo governo federal há mais de 35 anos. Verdade. E no tempo ainda do governo militar. Então, é bom estudar um pouquinho da história para a gente saber quem são os pais verdadeiramente, de fato, dos projetos de educação do Brasil, né? Eu acho que isso é um legado que tem que ficar no sentido de uma memória a quem o crédito, né? Para Isso. ser mais específico, o crédito foi criado em agosto de 1975. Viu só? Ó, Aí, ó. tá com a memória boa, hein, rapaz? Não é a memória boa, é o Google mesmo que responde. É só um Google que acontece, Aí eu- né, Juan? Aí veja bem, aí eu fui estudar e consegui. Consegui o crédito educativo na época. Eu falei, bom, só tem uma maneira de estudar, né? Meu pai não tinha dinheiro para me bancar na escola. E eu fui. Passei bem na época, né? Tinha um sonho de ser médico, passei, tomei até um susto quando me deram, ó, você passou no vestibular na EMESCAM. Aquilo foi um choque, né? Que Uma eu tomei. euforia, né? Você nasceu numa família, digamos, bem financeiramente, que teria condições normalmente, ou você vem de uma família humilde, tranquila, Não, simples? família super humilde. Meu pai era ferroviário, mas aquele ferroviário lá embaixo, né? Então, meus pais não tinham a mínima condição de bancar a escola. Então foi por, Aí, rapaz, eu por dei uma vontade sorte. mesmo, É. foi por esforço seu. Verdade. seu- Aí eu faço assim, eu era funcionário da Vale do Rio Doce na época. Trabalhava no escritório da Vale do Rio Doce. Aí eu passei no vestibular, eu estudo ou trabalho, né? Aí os caras quiseram mandar embora lá. Ó, você vai embora. Ou você estuda ou você trabalha. Encontrei um camarada que eu devo obrigação a esse cara tão grande, chama-se Dr. Salustiano Sanches. Esse camarada era o presidente da Desportiva Ferroviária na época. Esse cara me chamou lá e falou assim, ó, você vai estudar medicina, você quer ser médico? Eu falei, quero. Então você vai estudar medicina, você topa trabalhar sábado, domingo, feriado, todos os dias na Desportiva, dando assistência lá aos jogadores, que eu sou o presidente lá. Eu falei, claro que eu topo. Eu tô querendo ser médico, tem que dar o máximo de mim, o máximo de esforço. Rapaz, esse cara esse cara me levantou. Ó, que bacana. Graças a Deus, eu tenho que encontrar com ele, fazer um agradecimento pessoal. Repete o nome. Dr. Salustiano Sanches. Doutor Salustiano Sanches. Sanches. Esse camarada era o presidente da Desportiva. Heraldo Lemos te procura através do podcast Alô Brasil. Por favor, entre em contato com a nossa produção para a gente, quem sabe, intermediar ou mediar este reencontro, quem sabe aqui, nesse Pois palco, é. para você contar a sua história para o Espírito Santo. Seria assim um... Tá lançado o desafio aí, o convite. Conseguir se encontrar com o Dr. Salustiano, eu tenho uma vontade de homenageá-lo, entendeu? Porque ele realmente foi o cara que fez a diferença na minha vida. Eu me dediquei, mas ele fez a diferença na minha vida. E quando eu me formei, falei, caramba, agora eu me formei em medicina. Aí, fica na Vale do Rio Doce ou sai da Vale do Rio Doce? Saí. Fui indenizado direitinho. E ele ligou naquele mesmo dia, ele falou assim, vou te arrumar um emprego, rapaz. Olha bem o que ele falou comigo. Falei, como, doutor? Eu vou ligar agora para o prefeito de Cariacica, que foi meu funcionário, que era o Milton Mello na época.
Prefeito, aqui é o doutor Salustiano, tudo bem? Tudo bem, ó, eu tô com um médico aqui, eu preciso que você coloque ele aí, manda agora. Primeiro emprego meu, rapaz, o primeiro emprego meu foi na prefeitura de Cariacica, como contratado lá, né? Através do doutor Salustiano também. Olha a obrigação que eu devo pra esse cara, tudo iniciou com ele, entendeu? Bacana, hein? Isso ratifica ainda mais a sua ligação com Cariacica, né? Verdade. Aí, eu ia dizer isso agora. Aqui, Nascido, criado, primeiro Isso emprego. É amor. A primeira porta de oportunidade veio também no estádio daqui da Desportiva, que fica em Cariacica, então... E outra coisa importante, quando inauguraram a maternidade agora há pouco tempo, de Cariacica, o primeiro parto lá foi eu que fiz. Que isso? É muito amor pro Cariacica, né? Aí uma coisa interessante, na hora de dar os pontinhos, cadê os fios? Eu falei, doutor Fernando Santoro, vai correndo lá no Ferroviário, busca os fios lá para mim dar os pontos aqui. Tudo isso aconteceu, entendeu? Então a gente tem uma história, né? Tem uma história em Cariacica. Adonaldo, eu queria pegar esse gancho aí que o doutor Heraldo contou um pouco da história dele, de como ele se interessou pela medicina, como foi esse período dele de estudo, do esforço dele, da dedicação dele para se formar, porque é muito importante. Tem jovens que veem esse podcast, muitas vezes querem ser médicos, mas por conta da dificuldade que é muitas vezes passar no vestibular, muitas vezes a dificuldade também de conseguir um financiamento estudantil, acaba desistindo da profissão e indo para outras profissões que eles acabam não sendo tão felizes, porque eles realmente se acham com um propósito de cuidar de vida, cuidar de pessoas. Então, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, esses jovens, eles podem pegar o Dr. Heraldo como referência nesse sentido, porque o Dr. Heraldo, ele lutou, mesmo sem condição, mesmo não tendo todas as oportunidades possíveis, mas a que ele teve, ele abraçou e ele foi até o final. E hoje ele quer honrar aquele que deu a oportunidade a ele, né? Que é o Dr. Salustiano Sanches. Então, é um grande exemplo pra gente de que a gente não pode desistir dos nossos objetivos, daquilo que a gente sempre sonha, né? Não é na primeira barreira que a gente vai desistir. Hoje o jovem que é humilde, que não tem condições de pagar uma escola particular, tem um grande negócio para ele hoje que chama-se Enem. O Enem é a porta de entrada hoje, né? Você pode fazer medicina, engenharia, direito, o que você quiser. Enem, faz uma boa redação. Te dou uma dica, hein? Uma boa redação, estuda matemática, você vai ver o que vai acontecer. Você vai entrar em qualquer faculdade que você quiser. Mas tem que se dedicar mesmo, de verdade. Aí você vai entrar na faculdade. De graça, gratuitamente. A chave do segredo, né? A gente diz. O que mais diz. Donaldo, quer saber mais ainda da história dele ou podemos entrar de fato naquilo que ele já realizou até hoje? Eu acho que nós podemos seguir porque o Dr. Heraldo tem muita coisa que nos ensinar aqui nessa noite. Tem mais que aprender. O senhor também tem uma vasta experiência aí em urgência e emergência. E certamente já detectou algumas deficiências no setor. Você quer pontuar alguma delas para que a sociedade capixaba possa estar fazendo avaliações nas escolhas futuras, principalmente no executivo, legislativo, para que se conserte isso de vez? Veja bem, a urgência e emergência, o nome já diz, né? Urgência e emergência. A urgência e emergência é uma situação onde você tem que estar bem preparado para socorrer os casos graves, né? Que aparecem na urgência e emergência. Hoje nós vemos uma eficiência, tanto na urgência e emergência, como na ação do 92, que é o SAMU, né? Vou te dar um exemplo aqui. Onde que está a eficiência e onde que não está. Por exemplo, se você chega lá na urgência e emergência, ou você é conduzido por alguém, ou você mesmo sozinho, geralmente vai conduzido por alguém, com uma história que está sentindo uma dor no peito, uma dor que mesmo em repouso dói, às vezes vem para o pescoço, às vezes vem para o braço, às vezes dói no estômago e vem para as costas. É uma emergência que você tem que prestar muita atenção. Uhum. Se ele tem um passado já de pessoas que infartaram, se ele tem dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeo alto, se ele é sedentário, se ele é tabagista, aí você vai pensar assim, poxa, provavelmente ele está numa hipótese diagnóstica do infarto. Uhum. Imediatamente você vai lá, faz um eletrocardiograma, e o eletrocardiograma vai mostrar para a gente se ele realmente está infartado ou não. Uhum. Onde que está a eficiência?
imediatamente o SAMU pega, transporta, leva para o hospital de referência. Essa é uma coisa que nós temos que bater palma para o sistema. A mesma coisa se você tiver um AVC. Olha, doutor, ele estava andando dentro de casa, ele é hipertenso. Estava andando dentro de casa, de repente ele caiu. Leva para a gente, a fala está embargada, a pupila nos olhos entregam, com algumas alterações. Ele está com parestesia no lado direito ou lado esquerdo, de um membro ou de todo lado. Então, esse paciente provavelmente está fazendo um acidente vascular encefálico, que na maioria das vezes é isquêmico. Também você aciona o 92 e o SAMU, e o SAMU leva para o hospital de referência, que é o Hospital Central, para você tomar as providências necessárias. Mas, em contrapartida, não é a deficiência da urgência e emergência. Falta alguma coisa para dar um atendimento melhor em algumas situações. Por exemplo, se chega lá no PA uma pessoa idosa, diabética, com infecção urinária, infecção do trato urinário, já com os seus exames prontos, inclusive a cultura e o teste de sensibilidade ao antibiótico. Aí está lá, só é resistente, o antibiótico utilizado nesses pontos de atendimento só tem um. É um para tudo, para pneumonia, para infecção de urina, para outras infecções. Mas está mostrando lá, olha onde está a deficiência. Está mostrando lá que aquela bactéria que agora causou infecção de urina naquela pessoa é resistente a um antibiótico. Sim. Então não adianta nada você continuar dando antibiótico, pois é resistente. Imediatamente ele tem que ser transferido. A deficiência não é nem da urgência e emergência, é lá no estado. Lá é que tinha que ter um local próprio dizendo assim, poxa, tá aí um antibiótico, esse antibiótico não está fazendo efeito, o antibiótico faz efeito e esse não tem aí, manda hoje, manda agora. Manda agora. Ou manda um antibiótico para cá para fazer no próprio atendimento. Não é mesmo? Por quê? Porque se você começar a dar antibiótico para uma pessoa onde a bactéria é resistente, a grande maioria das pessoas que ficam nos leitos hospitalares hoje é por quadro séptico de infecção urinária ou de pneumonia. Se ele não tomar um antibiótico correto, ele vai entrar no quadro chamado sepse, que é um quadro mais grave. Os leucócitos aumentam, ele entra numa série de problemas na sua circulação. Ele pode chegar até um quadro chamado choque séptico, aí já é difícil. Às vezes precisa até de entubar o camarada para poder salvar. Então, eu acho isso um pouco deficiente no sistema. Tinha que consertar isso para que você não levasse, transferisse para tomar um antibiótico correto depois que a pessoa está com uma certa gravidade. Então, o Estado tem que prestar atenção nisso daí. E como o setor público ele tem encarado essas deficiências? Eles estão tentando, de alguma forma, resolver isso? Ou isso está sendo deixado a Deus dará, digamos assim? O que o médico da urgência e emergência faz? Pega os dados, digita lá no MV, que é um programa que vai direto para o Estado, para arrumar a vaga de transferência. Mas eu vejo que essa vaga de transferência tinha que ser melhor, tinha que olhar melhor. Não adianta levar depois, quando já tiver séptico ou choque, já em choque. Leva agora, se foi detectado agora, internou agora, bota no MV, que lá eles aceitem lá, e que o paciente seja transferido imediatamente. Ou mandem o antibiótico para fazer aqui no local, também dá. O sistema não é tão eficaz, não né? É. Como deveria ser. Pra e por isso, não conta é. disso, a gente tem que falar de uma situação mais delicada. Por conta dessas deficiências, acabam acontecendo mortes? Acaba acontecendo mortes. Porque se você deixa para levar o camarada para lá, ou o paciente já num estado bem debilitado, se ele chegar lá em choque séptico, é grave. Se ele chegar em sepsis, pode ser que ele consiga salvar. Mas por que não corrigir no início logo? Para evitar de entrar em sepsis e choque séptico. Corrigir logo. Se você corrige logo, você salva o paciente. A realidade é que nós precisamos de mais médicos envolvidos diretamente no setor público, né? No governo, como deputado federal, como deputado estadual, que podem, de certa forma, cobrar, né? Porque, da forma que o senhor está me falando, os médicos que estão atendendo hoje nos setores públicos, eles não têm tanta voz ante ao governo, por exemplo, para cobrar essas melhorias, né? A transferência do paciente não depende depois que o paciente entra lá na urgência e emergência. O médico da urgência e emergência atende.
A transferência agora não depende mais do médico, depende da vaga lá no estado. Essa vaga no estado é que tem que acontecer rápido. Ou passar a medicação aqui para o PA, para o ponto de atendimento, para ser feito aqui. Também dá. Mas, doutor Heraldo, eu quero ir um pouquinho mais fundo nesse tema. Acontece, porque você me falou aqui que a partir do momento que ele precisa de uma vaga, já não é mais responsabilidade do médico, e sim da disponibilidade do governo da vaga. Isso. Acontece muitas vezes de ter a vaga, mas o sistema que é utilizado, esse MV aí, até enviar para lá e aí alguém receber lá, uma pessoa receber lá, e aí preparar toda a documentação, todos os trâmites burocráticos, acaba prejudicando a vida do paciente? Sim. Assim que foi detectado esse problema, ao meu ver, ao meu entender, como médico que trabalha também em emergência, ele tem que ser transferido imediatamente. O Estado tem que ter um local para esses casos. Olha, o Estado, a demanda é muito grande. Eu estou falando, esse é um caso, mas a demanda é muito grande, não é? O Estado inteiro envolvido, as referências são aqui em Vitória, né? Então, a grande maioria, quase 100% das referências são em Vitória. Então, é muito grande a demanda. Mas esses casos aqui, que eu te citei, tinha que olhar de forma especial. De forma especial. Sim. Porque senão você perde um paciente. Porque, um exemplo simples, são vários. Infecção de urina. Você perde o paciente por conta de uma burocracia, né? Vamos ser mais sinceros. Eu acho que o governo ele tem uma burocracia, Donaldo, tão grande. Muitas vezes você vê casos de... Aconteceu recente nessa época do Covid, né? Agora, uma vizinha nossa lá, ela deu entrada no PA e aí ficou esperando uma vaga para poder ser direcionada para um lugar melhor para um tratamento. E nesse meio tempo ela morreu, justamente por conta da burocracia que de, às vezes, arrumar a vaga. Às vezes tem a vaga lá disponível, mas não pode mandar porque não tem a assinatura de alguém ou porque não está faltando documento aqui, às vezes por falta de ambulância. Então são meios que eu vejo que precisam ser ajustados. E aí eu penso, por exemplo, a minha pergunta é o seguinte: como resolver isso? Qual seria a melhor forma? Mudar o sistema, mudar o planejamento, colocar mais ambulâncias? Como a gente conseguiria uma resolução nisso? Deveria ser um acordo feito entre o governo do estado e o governo municipal. Qual é o acordo feito? Nós temos aqui disponibilidade de alguns leitos para que isso possa ser resolvido. Assim que detectar o problema, que seja mandado pelo MV e que alguém receba e transfira imediatamente. Vontade. Falta vontade. É só vontade. Entender que é uma coisa simples infecção do trato urinário, pode agravar e levar o paciente à morte. Vontade. Estou falando de infecção de urina, mas são várias coisas. Estou citando isso como exemplo. Donaldo, o que você acha, qual o sentimento que você tem ao ver que muitas vezes pessoas morrem por falta de vontade do poder público? Qual é o sentimento que passa em você como um pré-candidato a deputado federal? Para falar a verdade, eu vejo que o ser humano é tratado com um desprezo muito grande pelo Estado. É mais como um peso do que propriamente como um cidadão. Né, doutor? E eu penso que se nós buscarmos aproximar um pouco mais o Estado para a realidade do cidadão, porque não é o cidadão para a realidade do Estado, é o Estado que tem por obrigação, por princípio, de dar assistência, né? Existe no interior, é bastante difundido aqui na região de Brejetuba, Afonso Cláudio, acho que outros municípios também, o médico que vai nas casas, né? Assistência básica de saúde. E o feedback que a gente tem das pessoas que são assistidas ali é muito bacana. Sabe, você receber um médico na sua casa é outra coisa. Parece que só dele chegar a família já melhora. Isso é o que a gente tem ouvido por lá, viu, doutor Heraldo? É verdade. É um atendimento humanizado, né? Exato. Se o Estado entender que na capital, na cidade grande também, precisa dar um atendimento de mais qualidade,
vai ser incluso de fato mais amor nesse processo, né? E eu acho que toda a sociedade sai ganhando com isso. Muita gente reclama de maus atendimentos. A minha esposa, semana passada, chegou em casa reclamando. Em um hospital particular foi muito mal atendida. Né? E no outro dia foi numa outra consulta com uma das médicas que é dona do hospital. Ela não sabia, ficou sabendo depois. E ela reclamou do atendimento do dia anterior. E a médica disse que isso é inaceitável. 3 colegas médicos desrespeitaram ela. Sabe, ignoraram a dor que ela sentia quando procurou o pronto atendimento. Então, o Juan falou da questão de ter um trato mais humanizado. Eu acho que é responsabilidade do profissional de saúde, né, e o senhor com essa experiência toda, e a gente tem observado que ao longo da sua trajetória como médico, você já colocou o seu nome à disposição da vida pública como vereador, e você foi muito bem sucedido, foi muito bem querido pela sociedade, especialmente Cariacica, que te elegeu por 3 vezes, né? Então, eu penso que cada vez mais nós temos que unir essas pontas, né? Então, o médico que tem experiência, né, ao paciente que tem a necessidade, ao Estado que tem o dever, porque o mesmo preço de você tratar mal é o mesmo preço de você tratar bem. Então, por que não escolhe tratar bem? Né? E aí, um desafio à classe médica em geral, que entram para a política fazer um teste da sua popularidade. Até porque... E doutor Heraldo, vem candidato a pré-deputado estadual, né? É pré-candidato a deputado estadual. E não tenho dúvida de que a sociedade vai saber reconhecer no momento certo o seu valor, a sua dedicação, seu apreço pela vida, né, pelo bem comum. Semana passada, gente, eu vou fazer um comentário aqui, me permite. Ele veio gravar com a gente aqui, né, Juan? E ele chegou tão cansado. E nós atrasamos por outra agenda que tinha, que atrasou um pouquinho, aí vai acumulando atraso. Aí ele me chamou ali fora e falou assim, eu posso gravar outro dia? Aí eu olhei para ele e falei, estava muito cansado. Aí eu acabei de chegar de um plantão. Verdade. Fala do plantão, doutor. Quanto tempo dura um plantão desse pesadão aí que você faz? Rapaz, 12 horas, 10 horas, 12 horas, mas assim, para você trabalhar mesmo, de verdade, sem parar. Às vezes nem almoçar, você almoça, né? Mas assim, voltando um pouquinho aquele assunto do atendimento médico, pode ser, né? Claro. Hoje tem 2 programas, né? Muito bons, um do governo federal e outro do próprio governo estadual, que é o Mais Médicos, né? Que é um programa do governo federal, agora é Médicos pelo Brasil, e o ICEP, que é um programa do governo estadual. Esses programas, eles são altamente eficazes. Por quê? As pessoas têm um grupo, por exemplo, você tem um grupo de um médico, é igual a Estratégia de Saúde da Família. Isso para falar do Mais Médico. O ICEP é mais... Ele tem mais 2 profissionais, se não me engano 3, que é um dentista, um assistente social, um psicólogo, que não tem no Mais Médico. Uhum. Vai nas casas, lá na casa, lá troca receita. Mas você já pensou que é você acordar 4 horas da manhã para ir no posto de saúde tentar marcar uma ficha para trocar uma receita de remédio para hipertensão arterial? Olha que absurdo que é isso. E quando você chega nas unidades de saúde, os pronto atendimentos, que pronto atendimento não é para trocar receita. Trocar receita é unidade de saúde. Então, esse programa do Mais Médico ele é fantástico. Por quê? Lá você troca receita, lá você consulta, lá você faz um acompanhamento adequado, retorna para dar assistência novamente. Esse é o programa que você vai tirar as filas. O ICEP é um programa do Estado também, que é um pouco mais além do que o Mais Médico. Muito bom o programa, só que são programas que são alguns médicos selecionados, pois todos os médicos deveriam participar desse programa. Não tem experiência. Faça uma capacitação e coloca os médicos que se formaram agora nesse programa. Você ia ver o que ia acontecer. Você tiraria as filas dos pontos de atendimento. Você chega lá o que chega lá no ponto de atendimento? O cara que chegou infartado porque ele não se alimenta direito, porque ele não tem orientação, ele não deve fumar em excesso ou nada de cigarro. Cuida do colesterol, do triglicerídeo dele. Faça um exercício físico e tal. São coisas que o próprio programa pode ajudar. O programa pode ajudar para não deixar chegar o paciente grave lá,
para ter que, às vezes, até ser entubado para tentar transferir. Então, tem como você fazer a profilaxia. O que é profilaxia? É o conjunto de meios que você emprega para evitar uma determinada doença. Você evita de chegar lá um infartado descompensado, você evita de chegar lá o acidente vascular encefálico descompensado, você evita de chegar lá no PA muitos problemas que você pode conduzir em casa para você fazer a profilaxia. E isso o mais médico pode fazer muito bem. Uma sonda vesical. 20 dias. Vovô, quantos dias tem sua sonda vesical? Né? De demora. Ah, já tem 30 dias. Não pode. Essa sonda já está precisando trocar ali. É um corpo estranho agora. Aquilo aí passa a ser agora um foco para você desenvolver uma infecção urinária gravíssima. Tem que trocar em casa. Não tem que tentar ir lá no pronto atendimento. Não, aqui não troca. Vai não sei para onde, não sei para onde. É um sofrimento. Então, o mais médico, de um lado para o outro, né? O mais médico funciona muito bem. Só que os médicos tinham que ser considerado. O salário desses médicos tem que ser igual. Tanto do mais médico, como do ICEP, como do ambulatório, lá onde ele faz ambulatório. Não é igual. Essa é uma Por isso pergunta, não tem. doutor, que eu vou fazer um pouquinho mais para frente sobre questões dos médicos, mais incisivamente, porque eu acho que esse é um tema muito abrangente, né, para falar. Então, mais à frente um pouquinho a gente vai fazer essa pergunta. Porque eu ia comentar, Donaldo, que era justamente muito de encontro com o doutor ia falar, que esses atendimentos que há nos interiores, eles devem ser muito positivos para evitar as grandes filas nos prontos atendimentos, né, nos hospitais, porque se você faz um atendimento preventivo em casa, você vai evitar que mais pessoas vão para tratar de fato algo que poderia ter sido tratado em casa. Então, eu acho que isso é algo que positivamente um candidato a deputado estadual, um deputado estadual ou um deputado federal pode propor para ser aplicado também aqui na Grande Vitória, na grande capital. Verdade. Eu acho interessante. Aumentar o número de médicos do ICEP, né? O mais médico, ele, de repente, o cara fica lá 3 anos, às vezes ele renova o contrato ou não renova. Contrata os médicos, faça um processo seletivo, contrata médicos com o mesmo valor que recebe o pessoal do mais médico. Você vai ter médico ambulatório. O cara não vai no ambulatório do Novo Brasil, tá o carro dele na buracada, para ganhar o que ele ganha. Não tem como, não tem. Ele faz um chamamento, programa um edital, mas o médico não aparece. Não tem como aparecer. Porque gasta uma fortuna para fazer uma faculdade para receber algo que não convém com a profissão, né? Jeito. Eles têm que valorizar o profissional médico. Mas, doutor, o senhor falou um pouquinho sobre a urgência e emergência, mas antes um pouquinho o senhor falou que também é especialista em 2 áreas e trabalhou por muito tempo nessas áreas, né? Que é de ginecologia e obstetrícia. E aí, gente, vocês vão ouvir obstetrícia e vão achar estranho, porque a gente sempre fala, né, doutor, obstetria, e ele esses dias me falou que não existe obstetria, é obstetrícia. Então, foi um grande aprendizado para mim. Mas o senhor acha que as mulheres estão sendo bem atendidas? Essas 2 áreas são áreas especificamente femininas. Elas estão sendo bem atendidas no nosso estado? Quais as demandas? O que precisa melhorar? Ô Juan, que pergunta maravilhosa. Eu sonhava um dia alguém me perguntar isso. Verdade. Chegou a hora. Verdade, sonhava alguém me perguntar. Se você me perguntar se as mulheres estão sendo bem atendidas, eu vou falar bem alto. Não. Não. Por quê? Rapaz, olha, a gente vê, eu que trabalho na área, deixa eu dar um exemplo aqui. Chega uma mulher para você e fala bem assim, doutor, eu estou sangrando muito, minha menstruação não para de jeito nenhum, eu acordo sangrando, vou trabalhar sangrando, retorno sangrando, vou dormir, não tem ânimo mais para trabalhar, não tem ânimo mais para cuidar da casa. Olha aqui minha ultrassonografia. Aí você vai olhar, está lá. Um mioma submucoso é o que sangra. Uhum. Tem o subseroso, que é por fora, tem o intramural, que é na parede do útero, tem o submucoso, fica dentro da cavidade uterina. Esse é o que é o perigoso. Esse é que sangra. Ele sangra muito. Ela menstrua e não para de sangrar mais. Essa mulher precisa ser socorrida imediatamente. Você vai olhar a mucosa dela descorada, vai fazer um hemograma dela, está lá com anemia enorme, e ela não é socorrida a contento, não é. Hoje nós temos o Hospital de Santa Leopoldina, que ainda é um hospital que opera muito, Santa Casa opera também, mas não está sendo atendida a contento. Eu conheço centenas de mulheres que não estão aguardando essa vaga e não conseguem ser operada. A fila é muito grande? É grande.
Tinha que ter, por exemplo, te dar um exemplo do município de Cariacica. Se você pega o município de Cariacica, não tem hospital, mas tem uma maternidade, que tem um centro cirúrgico, que pode ser ter um convênio com alguns médicos ou com alguma entidade, para você fazer 100 cirurgias por mês. Você tem que ver o avanço que ia dar. Operar as mulheres com esse problema. A mulher sofre muito. A mulher que trabalha, que é a dona de casa, é a mulher que cuida de tudo. E cadê o atendimento dessas mulheres? Eu acho um absurdo a demora que ocorre para até essa mulher ser atendida. Depois que ela é atendida, que ela faz a cirurgia, ela faz a esterectomia lá, que a gente chama de esterectomia retirada do útero, a mulher é outra coisa. É outra vida. Melhora, inclusive, a autoestima da mulher, Tudo. né? E uma Então, mulher com autoestima alta é uma mulher que produz muito mais, né? Em todos os aspectos da sociedade. É verdade. A Santa Casa opera, a Saudades Clínica opera, Santa Leopoldina opera. Mas está faltando mais vagas para atender essas mulheres. Eu conheço em Cariacica inúmeras mulheres que estão aguardando esse atendimento e não conseguem ser atendidas a contento. Tem que ajudar. Não é só isso não. Cadê os ginecologistas obstetras? Não sumiram, não tem. Não está tendo formação? Eles não estão se formando? Tem, mas você não consegue levar um especialista pelos que os caras querem pagar os médicos. Porque hoje as unidades de saúde, quem colhe o preventivo das mulheres hoje é a enfermeira. Tudo bem. Eu acho que colher o preventivo a enfermeira pode colher. Mas se der algum problema, não deu nada, amém. Mas você tem lá uma lesão intraepitelial de alto grau no preventivo. Aí já não é mais com a enfermeira, tem que ser o ginecologista. Ele vai tomar algumas providências. Fazer uma colposcopia, precisa de uma conização, precisa do exame histopatológico para ver a profundidade da lesão. Quem sabe precisa de uma esterectomia mais avançada, com rádio, com químio. Então, as mulheres não estão sendo bem atendidas. Isso é a pura verdade. Não é só no município de Cariacica, não. Tem que ser bem atendidas. O preventivo a enfermeira faz, mas hoje é dia de mutirão de preventivos, lá, 60, 80 preventivos. Tudo bem, pode até a enfermeira colher, mas o atendimento àquela paciente que precisa de ser esse preventivo tem que ser olhado pelo médico. Cadê o ginecologista? O generalista pode olhar? Pode. Mas, de repente, esse generalista ele não sabe como fazer os encaminhamentos. Você falou desses especialistas que não estão ficando aqui, por conta da questão de salário, muitas vezes de infraestrutura, eles estão indo para outros estados trabalhar? Olha, alguns deles vão para outros estados, outros têm seu serviço particular, mas eles preferem ficar sem fazer nada do que atender sendo cobrado, né? Sendo cobrado por uma coisa que não vale a pena ele fazer. Entendi. Não é mesmo? Eu acho que tinha que pegar esses ginecologistas, principalmente, você vai tomar conta dessa área aqui. Você vai ganhar igual mais médico, a prefeitura vai te pagar igual mais médico. Ou então você vai ser contratado pelo ICEP também, para você fazer esse trabalho aqui. Tem, mas não tem a contento. O grande problema não é nem você detectar o problema. Você pode até detectar, o problema é como conduzir o problema. Se você tem um câncer de colo de útero através da colposcopia que você fez e da conização que você fez agora, e agora? Vai para onde? Rápido, não é mesmo? Se você tem um mioma, você conseguiu detectar o mioma, até aí tudo bem, mas você quer ver outro problema sério? Vamos lá. Você conseguiu agora, você botou a paciente que tem um mioma submucoso, volumoso, sangrando, bota lá no MV, o Estado chamou. Tá bom. Chamou a dona Maria, a senhora vem aqui tal dia, marca a cirurgia dela. Marcou? Tá bom. Outra guerra. Ela precisa de fazer o risco cirúrgico. A parte de hemograma, teste de coagulação, isso aí é fácil. O eletrocardiograma até que ela consegue fácil se ela for num PA. Mas ela precisa do laudo do eletrocardiograma, que é para ela poder realizar a cirurgia. Onde está o médico cardiologista para dar o laudo? Tem que entrar no MV novamente para esperar mais 2, 3 meses? Isso que eu ia te perguntar, desse início aí até o diagnóstico, até quando vai fazer a cirurgia, mais ou menos aí, dá quanto tempo? Olha, muito tempo. Eu conheço paciente há mais de um ano aguardando e não saiu. Então as mulheres elas ficam muitas vezes mais de um ano sofrendo com algo que poderia ter sido resolvido se o governo, se o município, se tivesse uma boa vontade aí de todos os órgãos, que poderia ser resolvido muitas vezes em menos de um mês. Uma semana. Gente, é um tem lá o sintoma.
tem lá a ultrassonografia mostrando. Imediatamente vamos fazer seu risco cirúrgico. Temos aqui um cardiologista para dar o risco cirúrgico para você. Resolve o problema da mulher. As nossas mulheres não estão sendo atendidas. Apesar de que os hospitais fazem muitas cirurgias, o hospital de Santa Leopoldina faz um grande número de cirurgia, mas não está sendo o suficiente. Precisa, por exemplo, se pega a Cariacica, aqui que eu te falei, pega lá a maternidade Cariacica, faz um convênio, né? Bota ginecologista para fazer a triagem, todos esses problemas vão passar para essa equipe de ginecologista aqui. Faz uma triagem das necessidades. E você vai operando e faz um acordo, faz um convênio para poder resolver o problema das mulheres. As mulheres não estão sendo bem atendidas, não. Triste ouvir isso, tá? Doutor, com essa vasta experiência aí que o senhor tem na área de atendimento, tanto ambulatorial, né, quanto de assistência e tratamento, o que você acha aí da eficiência hoje dos especialistas? Tem insuficiente? Está atende a contento ou falta muitos especialistas? Eu estou falando dos especialistas. Pois é, no serviço público, a gente tem bons especialistas. A rede de especialistas pública são da melhor qualidade. O problema é como você chegar ao especialista. O médico vai lá, o médico vai na sua casa, né, igual você acabou de falar, ou o paciente vai até o médico, chega lá, ele tem uma necessidade de consultar com o oftalmo. Ok? Poxa, doutor, não estou enxergando e tal. Então você precisa passar pelo oftalmo. O que ele tem? O oftalmo vai dizer. Qual é o procedimento? Vai colocar paciente com diminuição da acuidade visual, tantos anos de idade, paciente é portador de diabetes, você coloca lá que você necessita de uma consulta com o oftalmologista. Demora muito. O oftalmologista é bom. Eles são bons. Os médicos da rede pública são ótimos. O problema é o tempo que você leva. Quando é que você vai consultar com esse camarada? Quando é que você vai consultar com esse médico? Tá entendendo? Então isso tinha que ser rápido. E isso é por conta de quê? Porque a demanda é muito grande? Ou porque faltam médicos? Ou porque o sistema em si do governo é ruim? A demanda é muito grande, tinha que ter mais especialistas. Se você tem mais especialistas, a demanda poderia ser resolvida com a demanda. Não é mesmo? Agora, existem outros municípios, por exemplo, te dar um exemplo aqui do município de Viana. Eu trabalho no município de Viana há mais de 18 anos. Em Viana está acontecendo uma coisa interessante. Lá foi feito um convênio, né? Foi feito um convênio, um consórcio chamado Pedra Azul, onde lá, com esse consórcio, lá tem ginecologista, obstetra, neurologista, cardiologista, oftalmo, neuro, tem tudo. Quase todas as especialidades. É um valor pago, né? Por consulta, é agendado na unidade de saúde, mas chega rápido. Não vai lá para o estado para depois, daqui 1 ano, 2 anos, receber a consulta. Como o Viana tem um potencial de 80 mil habitantes, por exemplo, fica até um pouco fácil para resolver isso daí. Então, Viana funciona. Por que aqui não funcionaria? Sabe por quê? A competência das especialidades médicas não é do município, é do estado. A competência é do estado, mas o estado não dá conta da demanda. Eu posso dizer que Viana está quebrando um galho, então, em pagar a fazer esse consórcio por conta própria? Quebrando um galho do estado, no caso? Olha, eu não digo nem quebrando um galho. Eu digo que está quebrando uma árvore porque eu trabalho lá, eu vejo quantas consultas com cirurgião vascular, quantas consultas com neuro, quantas consultas com psiquiatra. Não tem muitos especialistas. Tem um especialista de cada área. Mas ajuda pra caramba. Você tem que ver como é que a coisa flui. Entendeu? Então, assim, Cariacica, de repente, poderia ter isso também. Outros municípios poderiam ter isso. É possível fazer essa aplicação em todos os municípios. É possível. Desde que haja uma boa vontade também e haja também um recurso na prefeitura para gastar com isso, né? Isso. Já que o Estado não está cumprindo o papel dele, que é de atender a população efetivamente, da forma que tem que ser atendida. Não está atendendo. Atende, mas está deixando a desejar. Então, a demanda é muito grande. Mais especialistas. Tinha que ter mais especialistas. Porque Cariacica, por exemplo, tem quase 400 mil habitantes, diferente de Viana. Mas, é o que eu te citei aqui. Se eu preciso de fazer uma cirurgia, já está tudo certo. Eu faço o risco cirúrgico, que são os exames laboratoriais. Eu preciso agora de um risco cirúrgico do cardiologista? Será que eu vou ter que esperar mais 1 ano?
para mim poder conseguir esse laudo do cardiologista? Por que não tem um cardiologista à disposição no município para resolver esse problema e a mulher ser logo liberada desse problema? São coisas burocráticas que precisam de melhorar. É o que eu enxergo como médico, entendeu? Doutor Heraldo, nesse panorama que o senhor deu para nós, eu tenho que fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de saber, todo mundo que utiliza do sistema público de saúde gostaria de saber. Falta médico no Brasil? Olha, médico no Brasil, na realidade, não falta. E por que falta nos prontos atendimentos, nos postos de saúde? É porque é o que eu falei para você. Se você abre um edital para você contratar muitos médicos com o mesmo valor que ele recebe no Mais Médico ou no ICEP, você tem médico à vontade. Tem. Abra um edital lá, faça uma convocação que precisa de 150 médicos e coloca lá que o salário dele vai ser igual ao salário do ICEP ou igual ao salário do Mais Médico, agora é o Mais Médico pelo Brasil. Vai ter médico. Porque a Federação Nacional de Medicina, ela estipula um salário de, vou até falar, pode falar, assusta, mas é 17 mil alguma coisa para médico para trabalhar 20 horas. Sim. É isso. Mas cadê? Aonde que não acontece? Hoje os médicos estão ganhando em média quanto? Eu prefiro nem falar para você. É muito defasado? Super defasado. E aí, então, vou um pouquinho mais profundo então nessa pergunta. Se não faltam médicos no Brasil, por que foi necessário trazer médicos de fora? Então, eles fizeram um acordo, não vou citar país, não me interessa. Eles fizeram um acordo indo de encontro, sendo contra os princípios da Organização Mundial de Saúde, não digo, mas contra os princípios do Conselho Federal de Medicina. Uhum. Esses médicos deveriam chegar até aqui, eles tinham que fazer o Revalida, que bateram o pé que não precisava. Não precisa de fazer o Revalida. Precisa. E o salário desses médicos não fosse R$ 2.700, igual eles ganham quando o salário deles é R$ 10.800. Uhum. Vem para cá com um acordo feito lá com R$ 10.800, chega aqui, eles pagam um camarada, o médico, coitado, vou citar aqui, quase que eu até falei, mas não pode. Sim. Traga os caras para cá, paga um salário digno. Porque são bons médicos. O problema, então, não é trazer médico de fora. O problema é no acordo que é feito para trazer esse médico de fora. Eles estão, além de tomando as vagas dos médicos que estão aqui, ainda estão recebendo mais baixo ainda do que os médicos daqui. Porque você não vai pegar um médico e mandar o cara lá para a fronteira, lá no meio do mato, lá não vai. O médico não vai para lá. Às vezes nem pelo Mais Médico ele vai, mas tem. Só que esses médicos que vieram de fora, é um sacrifício para ele. Eles topam. Uhum. Eles topam. Porque o salário deles lá no país dele, não vou citar o país, é $80. Porque lá estão praticamente passando fome, né? Então, se puder sair de lá para viver algo melhor. O cara faz a faculdade de graça, depois ele ganha $80. Isso doutor, é vida. $80 é menos do que o Bolsa Família brasileiro. Pois é. Na verdade, hoje o Auxílio Brasil, que é R$400, né? Você pensando que o dólar é R$5, 5 vezes 8,40, basicamente o mesmo valor. Então, um médico num país desse socialista, isso pode ser falado, sim, ganha R$400. Bom, é um bom negócio para fazer medicina num país desse. E é mais negócio ainda implantar esse sistema no Brasil, que é o que eles querem, né? Pois é. Trazer para cá esse tipo de ideologia, aonde anivela todo mundo por baixo. É todo mundo igual. Você tá pobre, lascado, igual qualquer. Então, você estudar medicina, você estudar qualquer outra área que você queira, virar um engenheiro, sei lá, o que você quiser ser, você vai ganhar exatamente igual quem não estudou, quem não fez nada. Na verdade, você vai passar fome igual com todo mundo passa fome, porque R$400, segundo eles, hoje estão falando aí, isso é salário de fome que o governo federal paga. Né? Mas isso não é salário. As pessoas têm que se atentar para isso. Isso é uma ajuda para você fazer um complemento, né? Ou ter um complemento para sustentar aí um pouco a família. Agora, quem ganha $800 lá no seu país? 80 $80 no seu país. Vem para cá para receber 2.700, uma vantagem para ele. Ele vai para qualquer lugar. Exato. Aí eles pegam esses médicos, jogam eles dos cantões aí, bem distante, ficam uns por aqui.
A maioria vai onde ninguém quer ir. Ficam sem suas famílias Não, e não tudo é, mais, sem família. mas... Um regime maluco, né? Eu não consigo conceber a ideia de estar sobrando médico no Brasil. Então, mas eu quero saber, Juan, é para onde vai a diferença desse dinheiro que, se o Estado aqui está pagando, o Brasil está pagando R$12.800, é isso? Aonde está indo os outros 10 mil que devia ir para a mão desse médico que veio, largou sua família nesse país e veio para cá para salvar vidas no Brasil? Para quem está indo esse dinheiro? Ou foi esse dinheiro? Posso desviar a pergunta para alguém? Posso? Pode. Me responda, dona Dilma. Não sei responder, não. Olha, rapaz. A senhora que achou que estava bom. Que era bom, né? Então, assim... Não tem nada contra a Dilma, nem contra fulano, A, B, C, D. Foi um acordo, assim... Eu não sei para onde que vai. Se eu disser para onde vai, estou mentindo. Eu só sei que para a mão do médico não vem. Não, mas não vai para a Não vem. família do médico nesse Não vai. país? Não. Mas é muito dinheiro, é basicamente 4 vezes o salário que ele estaria embolsando aqui, o que é levado lá, né? 4 Eu não vezes sei mais. para onde vai, sinceramente. E aí a gente pega, Donaldo, o seguinte, é R$2.800 que eles receberam, aí ainda ele tem que pagar aluguel, tem que pagar comida, tem que pagar isso, aquilo, outro, e no final sobra Eu quanto fiz essa pra ele? pergunta para dois médicos de um desses países aí. Ela foi para mim fazer uma drenagem no abscesso, na axila. Falei, anestesiei, bloqueei, eu perguntei para ela. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Deixa eu operar aqui, mas vou perguntando. R$2.700 vocês recebem aqui? E o restante do dinheiro? Fica lá para ajudar o povo lá que é muito pobre. E pobre? Para ajudar o povo pobre? Mas como que o povo continua mais pobre ainda? Não, mas o Brasil é rico, não sei o quê, não sei o quê. Você tá entendendo? Bota na cabeça dessas pessoas. Sem contar Faz uma que esse lavagem país, cerebral né, na cabeça desse povo, rapaz. Os caras acham que isso é verdade. acredita nisso ainda, Acredita né? nisso. É. Eu não quero me envolver com isso, não. Se amanhã eu posso não amanhecer. Bom, vamos para o É Brasil. triste a situação. Porque nós não queremos esse regime aqui. Quem gosta desse regime, que vá para lá. É facinho, a gente até arruma um jeito do sujeito ir, se for preciso. Né? Verdade. Faz uma Muito vaquinha bem. para pagar passagem. Fazemos uma vaquinha, bezerrinha, o que for preciso. Bom, a pergunta de se falta médico no Brasil hoje. Falta Não. médico hoje no Brasil? Não falta. Não falta. Não. Então tem médico. Tem médico. É só você saber conduzir. Então por que falta médico no posto de saúde? É o que eu falei para você. Você abre um edital para o médico trabalhar 20 horas no posto de saúde. Olha quanto o serviço público quer pagar o médico para isso. Ele não vai. Se ele ficar, ele fica um mês e sai, não fica. Muitas vezes também Faça um salário digno para o médico, pague um médico de um posto de saúde, todos os médicos, todos. Faça um salário igual mais médico, igual o ICEP, tá aqui, ó. Você vai cumprir com a sua obrigação, eu vou cumprir com a minha, eu vou te pagar melhor, você vai fazer um serviço de excelência. Isso que precisa. Doutor Mas Legal, eles não têm essa mentalidade. a gente vai mudar de assunto daqui a pouquinho, essa é a última pergunta desse quadro, mas quero lhe perguntar um adendo aqui da pergunta seguinte. Você se formou usando recurso na época do antigo FIES, que era Era o crédito educativo, né? crédito educativo, obrigado. Hoje é o FIES. Hoje é o FIES. Que tal se o governo que disponibiliza o FIES, né, se ele fizesse um acordo com esse profissional e também de outras áreas, a que ele cedesse parte do seu tempo quando depois de formado. Um exemplo, é uma sugestão que eu estou querendo apresentar aqui para a sociedade estudar, debater e discutir isso e levar isso até para âmbito de casa de lei que teria que passar. Esse estudante, uma vez formado, né, com o dinheiro do povo brasileiro, porque o dinheiro do FIES é do povo brasileiro, não é do governo, é da contribuição nossa, né, em todos os aspectos de arrecadação. Bom, essa pessoa que usou esse recurso para formar, seja lá em qual área que for, eu vou trazer aqui para a área da medicina, porque o amigo é da área da medicina, ele tirar, 5 anos, ele leva 5 anos para formar, não é isso? 6. 6 anos. 6 anos, né, usando o dinheiro do FIES para se formar. Que tal, quando ele se formar, ele trabalhar 6 anos,
pedaço da semana. Tipo assim, 10 horas na semana para o Estado, certo? Ou para um município designado pelo o Ministério da Saúde, que eu acho que poderia trabalhar nesse sentido, até para pagar esse FIES. Fazer uma compensação, né? Porque eu vi que o governo federal recentemente... Abater a dívida, você fala. Exato. Recentemente, o governo federal, ele perdoou a dívida dos estudantes do FIES em 95%. Então, assim, eu não acho que isso seja de tudo ruim, perdoar a dívida, gente. Mas é um incentivo para aqueles que pagam não pagar. Verdade. Né? É igual o camarada que tem uma empresa e paga impostos. Aí o concorrente dele do lado não paga. Quando chega 10 anos lá na frente, o governo fala assim, não, eu vou perdoar a dívida daquele comerciante, coitadinho. Fica ruim, né? E o que pagou durante 10 anos? Verdade. Como que fica a situação dele? Quer dizer, então ele está sendo penalizado por ser bom, ou por ser... Não ser bom, mas ser, no mínimo, responsável por aquilo que é o tratado da lei, né? Uhum. Então, eu acho que isso seria uma correlação de responsabilidade e também de dever em cima do direito que ele tem. O que você acha disso? Se apresentado um projeto desse em Brasília, teria apoio da classe, você acha? Como pré-candidato a deputado federal, vai ganhar um ponto enorme se você conseguir jogar um projeto desse lá e durante tanto tempo você abater a dívida com trabalho. Uhum. Eu acho fantástico. Seria justo, né? Seria. Não seria exploração isso? Não, de jeito nenhum. Você está devendo. Uhum. Até porque mais exploração do que isso seria só a pessoa vir de outro país e ganhar o mínimo para uma profissão, né? Eu acho que isso poderia talvez até incentivar os jovens que gostam tanto de voluntariado, né? Uhum. Se inscrever num programa desse. Porque ele também pode fazer aquilo ali por opção, né? Porque tem aquele aluno que pode pagar. Sim. Que a família pode pagar o financiamento do FIES. Mas tem o que não pode. Então, no momento dessa matrícula, esse é um pensamento meu que podemos no futuro levar isso como proposta, se assim a sociedade achar que é interessante, de que o aluno inscrito, ele já vai no contrato dele dizendo que ele vai ceder para o Estado X hora. Não precisa ser imediatamente, futuro, né? Não. Faz um contrato 2 anos após, também dá. Não, mas eu digo assim, já no início, porque aí ele não fica devedor no FIES. Mas porque no início ele não tem tanta experiência, entendeu? Não tá ainda com falta de emprego. Entendeu? Ele pode ficar devendo a partir do momento que ele... Sim, no momento hoje, que ele estiver trabalhando. É muito interessante o FIES, porque é o seguinte, ele após a formação, aquele estudante que fez o financiamento estudantil, ele tem até 5 anos para começar a pagar a dívida. Uhum. Então, de repente, esse projeto seria interessante, por exemplo... Trabalhou, formou e tudo mais. Após esses 5 anos, ou 2 anos, ou 1 ano que seja, a pessoa já empregada, já num hospital, numa clínica e tudo mais, essa pessoa começar a dedicar parte do seu tempo para fazer esse abatimento da dívida. Eu acho muito interessante. Eu acho que no momento que começar ali, a faculdade não é tão interessante, porque às vezes não tem tanta experiência. Não, mas não é quando começa a faculdade, não. É depois que termina. Ah, entendi. Ele só começaria a trabalhar... No meu pensamento, tá? Se estiver errado, você pode me corrigir. Quando ele termina, até porque senão ele também estaria fazendo exercício legal da profissão. Não tem jeito. Exatamente, correto. É porque na hora seria que você justo falou, ele disponibilizar algumas horas, já tudo no contrato, né? Isso incentivaria outros jovens, outras pessoas a entrarem para dentro para suprir esse quadro aqui de falta de especialistas, né? Dentro da área médica, para evitar de trazer pessoas de outro país para ser escravizadas aqui no Brasil. Porque acho que isso denigre a imagem do médico. Porque, veja bem, doutor, eu não sei quanto o senhor ganha, mas digamos que você está lá na sua área, né, que é obstetrícia, e seu salário seja de R$10.000, digamos. Mas o colega do seu lado, só porque ele é de um país que é socialista, o salário dele é R$2.700. Completamente desconectado a coisa, né? São assim, gente, se você quer levar as pessoas e prega isso como igual, prega que os salários têm que ser iguais, você está fazendo discriminação. Não, você está criminalizando, né, uma pessoa só porque ele é de outro país, então ele só pode ganhar X aqui. Ah, mas ele está ganhando 10, está mandando para o país dele. Não é a mesma coisa. Né? Uhum. Cada um
Verdade. tem que ser valorizado dentro do contexto da profissão que tem, né? Doutor Tem Heraldo. muita coisinha para se conversar, né? E Exatamente, acertar. é muito tempo. Aqui a conversa se deixar vai muito longa, mas o nosso tempo vai avançando e a gente tem ainda alguns detalhes aqui para conversar com o senhor. Então, Adonaldo, vou até tomar a frente de fazer essa pergunta aqui. O senhor também atuou, teve uma vida pública, né? Uma vida política, digamos assim. O senhor teve mandato. O senhor conta um pouquinho pra gente da sua experiência. Pois é, Juan. Eu passei pela Câmara Municipal de Cariacica por 3 mandatos. Uau. Tá? Fui presidente da Câmara por 2 mandatos. 1988 foi o primeiro. Tá longe, hein? Isso é os cabelinhos. Quando tem, fica branco. Quando tem, ficam brancos. É a experiência. Verdade. E em 1968 eu participei ativamente da construção da lei orgânica do município. Que legal. A lei orgânica do município tem minha digital lá como membro da comissão importante, entendeu? Que legal isso. E durante o tempo a gente foi analisando os projetos que vinham que realmente contribuir com a sociedade, aqueles que a gente via que realmente tinha uma ligação com a sociedade, a gente votou em todos, mas eu particularmente tenho vários, mas eu cito 2 para você. Primeiro, no dia 9 de dezembro de 2005, a Lei 4.354. Lembro direitinho, tá vendo? Uhum. 9 de dezembro de 2005, a Lei 4.354. Essa é a lei onde foi criado o Caixa Escolar. Rapaz, esse Caixa Escolar... Você estava comentando comigo sobre sua mãe, né? Sim, comprar merenda, ela é professora, tem que comprar muitas vezes. Minha mãe é professora de Esse artes. Caixa Escolar aqui foi um negócio bacana na época. Eu fiquei muito feliz em ter participado disso daqui. Por quê? A diretora quebrava o quadro negro, faltava giz, quebrava a cadeira. A diretora tinha que ficar empolvorosa. Ela tinha que fazer rifa, vender canjica, fazer festinha, pedir... para poder manter a escola. Depois dessa lei aqui... Mas por quê? Porque o governo não mandava, o município não mandava porque dinheiro? Precisava de abrir um processo, precisava de entrar no orçamento, não sei lá das quantas, demorava muito. E a educação começou a sofrer com isso. Isso aqui foi um avanço para a educação. Por quê? Hoje essa verba vai diretamente para o caixa da escola, onde o presidente desse caixa escolar aqui é o diretor, e o secretário é um dos pais dos alunos e mais outras pessoas que participam para formar o grupo de fiscalizadores. E é um recurso legal, muito bom. Esse recurso é excelente, entendeu? Participei ativamente disso. Outra situação que eu participei ativamente foi na instalação do IFES, aquele IFES que tem ali em Itacibá, perto do terminal. Aquilo ali, o IFES ia ser instalado ali e precisava de aquela área ser desapropriada, porque o governo federal quer colocar os seus imóveis, seus projetos em cima de uma área federal. E aquilo, eu participei ativamente daquilo. Por quê? Porque em 10 dias a gente acionou, a gente deu a tramitação rápida nesse projeto, passando pelas comissões de finanças, de comissão de justiça principalmente, de finanças e outras comissões, de educação, e rapidinho eu entreguei na mão. Toma, tá aqui a desapropriação. Rápido. Foi rápido. Então tem uma digital ali. Agora tem um negócio importante naquilo ali. O dia que você passa lá, você dá uma olhada. Quando foi feito o lançamento da pedra fundamental, aqui vai ser o IFES de Cariacica. Coisa boa, né? Sim. O que aconteceu? Eu peguei o microfone, eu era presidente da Câmara na época. Cada um contribuía com alguma coisa. A Vale contribuía com uma... Era Vale do Rio Doce ainda, né? Hoje é Vale. A Vale contribuiu com alguma coisa, o Estado do Espírito Santo com o Estado com outra, a Prefeitura com outra, e eu como presidente da Câmara, com agilidade no processo de desapropriação que dependia do presidente da Câmara. Eu falei, olha, muito bom, ótimo, mas eu quero fazer um pedido a vocês. Tá vendo aquele palanquezinho ali? Aquele palanquezinho aqui, quando era a exposição agropecuária? Ali cantou Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, ali cantou Giliardi, ali cantou esse monte de gente. Vamos preservar aquele palanque, gente. Rapaz, você acredita que o palanque está lá até hoje? Uau. Passa lá e dá uma olhada, você vai lembrar disso. Sim. Está meio dentro do mato. Vou até pedir agora se eles podem reestruturar aquele palanque para ficar como lembrança. E as pessoas que moram na Redondeza, todos comentam, nossa, quebraram tudo, mas o palanque continua. Entendeu? Então a gente participou ativamente do processo político, né, do município,
Para mim foi bom passar pelo Poder Legislativo, ser presidente da Câmara por 2 mandatos. Nós pegamos um conhecimento, uma bagagem, nós sabemos como funciona a tramitação executiva legislativa. Estado, lá na Câmara Federal, você vai ver que não vai mudar muita coisa. É questão de projetos, de resoluções e tal, é tudo parecido, entendeu? Só muda o lugar, um é Brasília, outro é aqui, pé do shopping, outro é aqui. O senhor foi candidato à prefeitura de Cariacica também? Pois é. Foi em qual ano? Agora, ano passado. Ano passado, né? Pois é, eu saí candidato a prefeito de Cariacica, pensei, deixa eu colocar meu nome e ver como é que eu tô. Tô bem, tô mal, morri. Para fazer a temperatura, a pesquisa. Aí eu procurei esse partido aqui, já estava cheio. Esse aqui já tinha gente, esse tinha gente, esse tinha gente. Me colocaram no PC do B. Ué. Não, tudo bem. Eu não tenho perfil, né? Eu não quero criticar o PC do B, nem PT, nem nada. Não gosto de criticar nada. Sabe por quê? Todo mundo que critica muito, ele tem que ter uma parcela de solução. Sim. Ele critica tudo, mas ele é um bom que critica com força. Mas ele não tem uma parcela da solução, para mim é incompetência. Ele tem que criticar e oferecer uma parcela da solução. Aí sim, eu acredito no cara, né? Então, assim, saí, eu sei que é um partido de esquerda, que eu nunca fui esquerda, não sou. Não adianta falar que sou, que eu não sou. E, assim, sofri pra caramba. Comerciantes não quiseram votar, policiais não quiseram votar, empresários, igreja, ninguém queria votar. Mesmo assim, eu cheguei a quase 10 mil votos. Uau! Então, 10 mil votos, foi muito bom. Vila Velha teve pouquinho, Vitória pouquinho, eu fui muito bem, porque 10 mil votos, né? Então, assim, como se eu tivesse, talvez, um outro partido do momento, né? O partido é o momento, que era o momento Bolsonaro, tal. Se tivesse num partido não ligado a ele, mas que não fosse contra, e tivesse 20% dos recursos que quem ganhou, eu teria feito uma frente boa. Apesar de que o município está bem entregue, né? Isso que eu ia te perguntar. E o que você acha da gestão do atual governo, do atual prefeito, né? Juan, esse prefeito é um sortudo, rapaz. Ele é gente boa, tá? Ele é gente boa. A gente tem um bom relacionamento, porque quando ele foi pro segundo turno, ele me chamou. Que legal. Geraldo, vem você e o doutor Elson, que nós vamos passar a Secretaria de Saúde para vocês administrarem, vocês são médicos. Aí, fechou? Fechou. Eu falei, rapaz, vai cumprir comigo ou não vai? Ele ficou rindo, tá bom. Quando terminou a eleição, eu voltei lá e o Elcio, e aí, prefeito, e agora? Rapaz, estou chateado. Falei, por quê, prefeito? O governo do estado pediu que eu desse a secretaria para um grupo aí e tal, daqui e tal, de Vila Velha. Eu falei, olha, sinceramente não vou ficar nem um pouquinho chateado com você. Porque se for para você ter governabilidade, que assim seja. Eu quero que você tenha governabilidade e que o município cresça. Heraldo? Falei, Por isso que a gente tem uma boa parceria, a gente é a base de apoio dele, está desenvolvendo um bom trabalho, né? Só que é o seguinte, ele também é sortudo pra caramba. Por quê? Olha, você pensa que uma prancha descendo numa onda, que é só você subir em cima da prancha, a prancha ir embora. Não precisa fazer muita coisa, não. Ele deu 2 surfadas bonitas. Primeiro, que ele embarcou numa onda do Fundeb, meu irmão. O Fundeb é um fundo para tratar para cuidar da educação infantil, do médio, cuida de tudo, é dinheiro para tudo. E passou de 10%, de 10%, 25, né? De 10% para 23% 23. Até 2026. Uau. É muito dinheiro que entra, entendeu? É muito dinheiro que entra. Teve uma emenda no dia 27 de agosto de 2020, teve uma emenda constitucional que veio a se concretizar, né? Em dezembro de 2000, no dia 25 de dezembro de 2020, aí se concretizou. Então o Fundeb hoje é uma realidade e não precisa mais de você pegar, você pedir esmola. Vinha o dinheiro, mas não era obrigado, porque precisava de vez em quando você renovar esse contrato. Agora não. Agora é uma lei regulamentada. 25 de dezembro de 2020 regulamentou a lei do Fundeb, que é um recurso fantástico. Então essa foi uma surfada que ele deu. Sim. Pode gastar dinheiro na educação, para você bonificar os professores por desempenho. Só que o professor não gosta desse nome. Qual é o nome que eles gostam? O professor gosta que fala assim,
Esse valor aqui, ele vai ser colocado no meu salário. Bonificação não é no salário, bonificação, né, é uma coisa à parte. Então o professor luta, é uma luta que nós devemos apoiar, uma luta que nós devemos estar as mãos dadas. Porque olha bem o trabalho que o professor faz. E olha o que o professor ganha. O professor que ensina todas as profissões das pessoas e ele é o que menos ganha, Essa né? educação Isso é está um negócio perdido, rapaz. terrível. Então aqui eu tiro o chapéu para os professores. Sabe? É uma função importantíssima, né? Importantíssima. E o Fundeb tem dinheiro agora para ajudar os professores, inclusive, nos seus salários. Basta o acordo feito com o prefeito e tal, entendeu? Sim. Então o Fundeb veio para dar uma agilizada, né? Agora é lei, entendeu? E a segunda surfada do prefeito? Rapaz, a segunda surfada foi o seguinte: toda a prefeitura tem um orçamento, né? Tem um orçamento anual. Eu não sei como ele conseguiu isso daí. Depois você me fala, hein, prefeito? Para mim aprender como é que você conseguiu isso. Mas ele é um cara gente boa, rapaz. Ele é um cara do bem, é um cara que trata as pessoas bem. Tem o seu horário de nervoso, quem não tem? Lógico. Mas ele é um cara gente boa, eu me dou bem com ele. Ele é um cara que trata bem a população. Já que ele é gente boa, nós queremos deixar o canal Alô Brasil aberto Vou falar com ele. para ele vir aqui contar um pouco daquilo que ele está fazendo pelo município. Isso. Que é muita coisa, Essa né? gestão que está sendo uma gestão bastante elogiada. Viu, prefeito? Coração, canal Alô Brasil é de Cariacica e está cedendo espaço para você falar aquilo que você quiser falar a respeito do município, da política, de você, de sua família. Enfim, estamos te esperando. A outra surfada foi o seguinte: passou de 800 milhões para um pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões. Olha bem, quanto que aumentou o orçamento agora a partir de 22? Essa é a outra surfada que ele deu. É muito dinheiro, hein? Tá de parabéns, prefeito. Tem dinheiro pra caramba pra gastar agora, hein? E ele tem gastado, Não, tem feito muitas obras. Ele limpou a cidade, tá limpa. Tem muitas áreas de lazer assim funcionando. Tá pagando o salário do funcionalismo em dia. Precisamos de começar... Implantou a guarda municipal. Implantou. Bacana. Eu sei, prefeito, que a saúde é complicada. É complicada para você cuidar. Mas eu já sei também que você está arrumando artifícios para chegar onde a gente precisa de chegar. Precisamos de melhorar na saúde. Mas eu tenho certeza que vai melhorar, porque a sua vontade política de resolver o problema de Cariacica é muito grande. O povo de Cariacica não acreditava muito, mas hoje está acreditando 100% nas suas atitudes. Sim. Muito bom. Bom, falando de... Já introduzimos a palavra política, não tem como deixar de falar desse tema. Verdade. Né? Esse é um ano de eleição, é um ano para a eleição de deputados estaduais, federais, governador e também senador e presidente da República. Heraldo Lemos, você é ou não é pré-candidato nesta eleição? Eu resolvi colocar meu nome como pré-candidato. Pré-candidato a deputado estadual. Porque eu tenho assim uma convicção que eu posso ajudar muito. Eu posso contribuir com o Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo não é um Estado ruim. É um Estado que tem o DH bom, no ranking dos estados do Brasil. No ranking o Espírito Santo é um Estado que no ranking, né? Sim. Ele está bem situado. Tem hoje Faz conta em dias? Tem a capital hoje. Tem a capital do Estado hoje, que é a quarta em desenvolvimento humano no ranking das capitais. Se não me engano, o Espírito Santo Vitória, na verdade, é a terceira melhor cidade para se viver no Brasil. Quarta cidade melhor para você ver no Brasil. Porque o IDH de Vitória é 0,840 e alguma coisa. É alto. Entendeu? Depois vem o IDH de Vila Velha, que é o segundo. Terceiro vem o IDH da Serra e quarto Cariacica. Agora, uma coisa que eu não entendo, Juan, é o seguinte. Não sei se você já ouviu falar que Presidente Kennedy, por exemplo, é um município aqui que é uma das maiores rendas per capita do Brasil. É mesmo? É. Onde que é, presidente Kennedy? Aqui na frente, no sul, depois de Itapemirim aqui. Eu sei, depois aqui pertinho. Você conhece lá, né? Donaldo foi representante comercial, conhece 78 municípios Rapaz, do estado. ele é o presidente que é o município Presidente Kennedy, ele tem aproximadamente acho que uns 12 mil habitantes hoje, e é a maior renda per capita. E o IDH de Presidente Kennedy é 0,600 e alguma coisa. Então, eu te pergunto,
Como que pode um município ter uma renda per capita, uma das maiores do Brasil, e o IDH dele ser baixo? A gente só pode traduzir de uma forma. Não está sendo aplicado na saúde, na educação, e a renda das pessoas não está o suficiente. Puxando mais um pouquinho, para que serve o IDH? Sim. O IDH serve para você medir a condição social e econômica do Das município, pessoas, né? do estado, da nação e até do Brasil, do mundo inteiro. Então, é um parâmetro legal o IDH Sim. para que o seu gestor diga assim, poxa, está baixo. Onde que está a deficiência? É na educação? É na saúde? É uma boa fonte. Né? Ser Isso é o resolvido, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que faz. Isso no serviço público. No serviço privado, hoje o empresário ele gosta de investir no município onde o DH é alto. Claro. Ele gosta de investir lá. Tem uma boa lógica, uma boa logística e tal. Ele gosta de investir lá. Então, assim, são coisas que ficam assim, um pouco complicadas, né? A maior renda per capita do estado é a maior do Brasil, uma das maiores. Se não for a maior. Devido ao petróleo, né? Petróleo manda no pedaço. Você tem algum projeto de lei para ser apresentado que possa mudar esse quadro? Ou isso é só uma constatação que você está fazendo? Você fala o quadro... Do IDH, por exemplo, Sim. de presidente querendo ser tão baixo. Exatamente. Com o que recurso. É gente rica vivendo como pobre. Em outras palavras, é isso, viu, gente? O que adianta você ter muito dinheiro no banco, mas se você se alimenta mal, em outras palavras, é isso que acontece com o município, né? O Espírito Santo é um estado ótimo para se viver. É só... Se você começar a analisar os outros estados, o Espírito Santo é bom de viver, não é? Então, o que a gente tem que fazer se a gente quiser melhorar alguma coisa? Nós temos que, assim... Nós somos pré-candidatos hoje, né? Mas nós temos um pensamento... Nós estamos pré-candidatos, verdade, né? Visitar todos os municípios, dar uma olhada em todos os IDHs. Não vou eu que vou mudar o IDH do município. Quem tem que mudar são as estratégias estabelecidas pelo gestor municipal. Sim. Temos Mas vai que um dia eu sou deputado estadual, faço uma visita. E eu quero visitar todos os municípios, procurar saber onde o IDH é baixo, por que é baixo. Posso ajudar. Posso ajudar esse gestor tanto a enxergar. Recurso quanto alocando também. É verdade. Até uma proposta, talvez, de gestões, né? Verdade. De competência de gestão, porque isso também implica nessa área, né? Competência de gestão. É exatamente o que você está falando aí. Então, assim, eu pretendo visitar todos os 78 municípios depois, porque é o estado do Espírito Santo, e dar uma contribuição em relação a esse DH, se ele for baixo, por que ele está baixo? Não é? Outra coisa interessante, não sei se vocês viram esses dias, agora o Senado aprovou a lei dos teto dos enfermeiros. Você viu? Você escreveu? Quer falar logo? Vamos falar. Mas é interessante discutir isso daí. Essa é uma pergunta que a gente faz nas gerais, porque o povo quer saber. Então ela é depois. Sim, tá bom então. Pode ser? Pode. Tá. Então, assim, a gente tem muito a contribuir com o Estado. Questão de leis. Você tem algum projeto de lei que, em uma vez sendo eleito deputado estadual, você vai levar para dentro da Assembleia Legislativa? Vou. Eu preciso de dar uma estudada mais profunda sobre a microempresa individual. Qual o projeto de lei que rege as microempresas individual? Por que as pessoas têm uma linha de crédito e elas, com 2, 3 meses, com apoio jurídico, apoio logístico inicial, elas quebram? Alguma coisa está errada. Olha, interessante isso, hein? Você tem que reestruturar todo esse procedimento do MEI. Talvez por lei. Do MEI. Talvez por lei. Mas aí, assim, abrir um parênteses. Você como empresário, agora você dá um show de bola para nós aí, vai lá. Não, obrigado. Na verdade, eu acho que isso tem que passar no Congresso Nacional. Isso é uma lei que tem que vir de organismos para uma competência nacional, lógico, vai abranger o estadual também, né? A gente detectou já isso há um tempo, eu como um dos diretores da CDL, já detectei essa deficiência, digamos até talvez de gestão, né? Porque não é só abrir a empresa, você precisa de ter alguns gatilhos que ela possa desenvolver, crescer e ser realmente aquilo que se pretende a ser. Doutor Heraldo, eu me preocupo muito
com aquela pessoa que tem um sonho na vida. O brasileiro, ele é um empreendedor por natureza. Tá no DNA da gente, né? Todo mundo gostaria de montar um negócio. E quem montou o negócio e não deu certo, gostaria de montar um outro negócio. Então, o nome disso é resiliência. O brasileiro, ele é resiliente, né? Ele é aguerrido, ele corre atrás de seus sonhos. Eu acho que só precisa de uma ajudazinha, sabe? Do poder público, no sentido de fazer valer o sonho daquela pessoa. E aí eu detectei o seguinte, meu irmão. Quando alguém se dispõe a abrir uma empresa, geralmente ele junta férias, 13º, fundo de garantia, e pega lá um pouquinho com o sogro, com a sogra, com um amigo e tal, e monta o seu negócio, né? É verdade. E às vezes até sem fazer um estudo. E nós temos aí o Sebrae, que dá umas consultorias gratuitas, maravilhosas para quem está começando. Então, antes da pessoa começar, eu digo assim, vai no Sebrae primeiro, vai trocar uma ideia, para você entender como funciona o mundo empresarial. Mas, em uma vez, você abrindo a sua empresa, e depois até de ter participado lá com o Sebrae e tudo mais, se você não tiver uma resposta do Estado ao seu negócio, dificilmente você sobrevive. Eu vou citar um exemplo seguinte. Hoje, para você abrir um negócio no Brasil, já melhorou um pouco o ambiente, mas ainda tem que melhorar mais, né? Uma vez que você se propõe a deixar a comodidade do seu emprego para você ser um gerador de impostos para o Estado, você precisa de uma contrapartida do Estado. Então, nessa pegada, se a gente conseguir chegar a Brasília, né, se assim Deus permitir, nós pretendemos levar para o Congresso um projeto de lei que contempla uma ajuda a esse cidadão que está iniciando de uma forma bastante interessante. Se você investe, vai abrir uma empresa, você tem 30 mil reais para abrir uma loja. Vou dar um exemplo aqui. E esse é um dinheiro que você captou, como já falei aqui, você vai integralizar ele numa coisa chamada capital de giro. Certo, doutor? A partir dessa integralização, que você já apresentou à Receita Federal, você vai ter, ou possivelmente vamos buscar isso, uma isenção de impostos por um ano dentro do valor que você tem registrado no seu capital de giro todo mês. Entende isso? Então, eu acho que o Estado pode ajudar o pequeno a se reerguer e firmar no mercado. Porque você falou agora, a maioria quebra com 6 meses. E quebra justamente porque o cara abre a loja hoje, tem uma série de exigências que ele tem que cumprir do poder público, como alvará e tal, e tal, e tal, e tal. Quando ele chega a abrir, aqueles 30 mil que ele registrou já não é 30 mais, já é 20. Ele gastou 10 mil reais com exigências e outras coisas mais. Cadê o incentivo, né? Então, o próprio Estado, ele paralisa o investidor. Mas o sonho e a vontade, Juan, é tão grande de vencer que esse empreendedor segue com esse investimento. Sabe? Uhum. Só que ele idealizava começar com 30, mas ele agora só tem 20. Até porque se ele voltar para trás, ele vai ficar com prejuízo, né? Então ele vai ir para tentar ele pode desistir, chutar o balde, largar tudo para lá, como muita gente faz. Uhum. Mas eu acho que quando você tem um sonho, um projeto, você tem que seguir com ele, né? Então acho que a contrapartida do Estado, eu digo o Estado brasileiro, ele deve fomentar esse camarada, sabe? Exatamente. Por exemplo, quando vem uma grande empresa para o Brasil, o governo dá isenção a ela de 5, 10, 15, 20 anos em determinados impostos, porque senão os caras não vêm. Por que com o pequeno você tem que enfiar a faca na costela dele e exigir que ele vá para frente de qualquer jeito, sendo que ele não está subsidiado para isso? Então, acho que é dever do Estado olhar para todos, né? E nós vamos olhar, eu sou da área do comércio há mais de 30 anos, já acompanhei processos de pessoas que foram muito bem-sucedidas, nesses 30 anos, 33 anos de comércio, mas também, infelizmente, acompanhei muita gente que ficou pelo caminho. E a conversa, Juan e doutor Heraldo, é a mesma. A gente não conseguiu vencer, né? Com um ano a gente quebrou. Por quê? Porque você já entrou dentro de um processo engessado que te cobra caro e que não te dá contrapartida quase nenhuma, né? Você precisa, por exemplo, você que está começando, você precisa de um financiamento. Vai no banco para ver se você consegue. Se você estiver começando um negócio, você não consegue financiamento. Sabe por quê? Primeira coisa que ele pede é o seu extrato do Simples Nacional. Se você não tem faturamento nenhum,
Como é que você vai apresentar a estrada de Simples Nacional? Pois é, são essas coisas que a gente tem que rever, né? É? Tem que reestruturar toda essa problemática, porque é o que a gente sabe, né? Espírito Santo tem aí 4 milhões e alguma coisa de habitantes. 200, 300, Tem uns 220 mil desempregados, mais ou menos, né? Por aí. Por aí. É 5% aproximadamente. 220 mil desempregados. Então, Aliás, é um dos estados que tem o menor índice de desemprego. desemprego O hoje. Estado está A bem. gente pode falar, inclusive, que essa semana saiu a notícia que o índice de desemprego do Brasil é o menor se comparado aos últimos 6 anos. Então, Sim. isso é sinal de que os empresários Acho que estão mais, fazendo né? um belo... 2009. Remontou 2009, parece que eu vi. Não vi, eu vi só os últimos 6 anos. Então, isso é um sinal Remontou que os 2009. empresários estão fazendo um papel e que o governo também está fazendo um papel, o governo federal, né? Está fazendo um papel do incentivo ao empreendedorismo, ao emprego, à geração de emprego e tudo mais. O nome fomentar que você citou aí é um nome. Você tem que fomentar, você tem que mudar essa estrutura atual. A estrutura, o camarada vai querendo crescer, está entusiasmado, de repente ele não tem Tudo engessado, né? apoio logístico, ele não tem, ele quebra. Então tem que fomentar. O apoio logístico tem que ser contínuo, a linha de crédito tem que existir, mas ele tem que ter a certeza de que ele vai ficar no mercado. Para isso ele precisa de estar constantemente ser visitado e por alguém que entenda para saber onde que está o entrave para ele crescer. Você pega esses meninos aí que se formaram, estão se formando no IFES agora, rapaz, os meninos são super inteligentes, né? Você conversa com esses meninos, faz gosto de conversar com esses meninos. Super inteligentes, e todos eles estão assim trabalhando para formar e entrar no mercado de trabalho. A gente não está vendo isso muito, não está entrando muitos meninos no IFES no mercado de trabalho. Quem sabe esse projeto agora, né? Com esse avanço que você falou, com alguma coisa que a gente passou a entender, esses meninos tenham uma linha de crédito, esses meninos tenham apoio logístico, apoio técnico para desenvolver o que ele Aí aprendeu. até um subsídio de impostos, né? É? Porque Você não sabe. é tão grande. Então, isso aqui que a gente vai começar a ver agora, porque eu acredito que o emprego, você não pode chegar numa empresa e falar, você é empresário, você sabe. Olha, Adonaldo, você que tem uma empresa, e eu sou deputado estadual, ou sou deputado federal, eu preciso que você me arrume 20 empregos aí. Você não é obrigado a dar 20 empregos para ninguém. Você tem que ter sua logística, seu RH, tá tudo certinho. Você não pode quebrar, porque você vai fazer a vontade do deputado. Mas tem como crescer o número de empregos com os microempreendedores individuais. Sim, fomentar. Entendeu? Porque assim, não é só para quem tem formação acadêmica, não, ou técnica, não. Existem várias pessoas de uma certa idade Tem que eles não têm cultura, mas eles são sábios. Eles são sábios. Eles sabem como desenvolver aquilo ali. Também tem que entrar na linha de crédito para se desenvolver, desde que tenha um apoio logístico e apoio técnico. Eu tenho assim, um grande sonho de ver muitas microempresas individuais funcionando, essa meninada do IFES aí trabalhando a todo vapor com aquilo que ele aprendeu. Aí você aumenta a economia do Estado, que quem alavanca, você sabe que é o microempresário mesmo. Eu acho que isso é uma via de mão dupla, né? Quando você ajuda alguém, você vai receber de volta. E o Estado tem que pensar nisso. Quando ele ajuda um pai de família a construir um negócio próprio para a família, que é o sonho da família, ele vai ser fiel ao Estado, ele vai trazer dividendos para o Estado em um determinado momento. Mas precisa de ajuda no início e nós vamos trabalhar nisso. Muito bem. E eu quero, de certa forma, contar com um amigo lá no futuro. Quem sabe a gente chegar lá, né? Pois a gente desenvolver essas parcerias de um lado e de outro. Sua visão é extraordinária, né? Bom. Como ser humano, como empresário, como pré-candidato. Estamos aqui. Muito bem. Bom, vamos àquele assunto que você queria abordar, que é a questão do piso salarial dos enfermeiros, né, da classe de enfermagem, né? Que o governo federal, juntamente com o Congresso, salvo engano, votou um projeto de lei. Está faltando sancionar, né? Ainda não foi sancionado, né? Não foi. Não foi sancionado. Olha, eu acho que é um grande avanço, porque, olha, você não tem ideia, rapaz, que papel importante. Valoriza essa classe. Que papel importante é o papel do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem. Não só esse, mas assistentes sociais, os psicólogos, dentistas, enfim. Todo esse grupo multidisciplinar envolve o bem-estar do ser humano. Sim. Todos eles vidas, tinha que ser valorizado, tá entendendo? Então, assim, o Congresso, o Senado aprovou, e agora falta o presidente da República sancionar. Agora não depende mais... E ele mais... já sinalizou que vai sancionar, tá? Ele já sinalizou. Mas olha bem, algumas coisas para a gente falar sobre isso.
Agora o senador não tem mais que estar dando piruada lá. Votei, aliás, vou votar, já votou. Mas ele pode fazer um lobby agora, nos bastidores, para chegar até o presidente. Poxa, os caras já votaram, falta sancionar, mas é uma grande ansiedade deles também, dos senadores, dos deputados federais, da população. Um piso de 4.750, se eu não me engano, para os enfermeiros, um pouco menos para os técnicos de enfermagem. Olha, se isso acontecer, a gente vai ter um grande avanço. Porque realmente esse povo trabalha, tá? Eu sou médico, trabalho com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, e assim, eu tô muito esperançoso que isso venha acontecer. Então manda um recado para o nosso presidente Jair Bolsonaro. A gente faz um corte e manda para ele. Posso mandar. Por favor. Olha para aquela câmera lá, presidente. Ô, presidente Bolsonaro. Senta a caneta. Presidente, eu queria que Vossa Excelência prestasse bastante atenção na hora de dar a canetada lá sancionando esse projeto, que você estabelece o piso dos enfermeiros, porque eles são de grande utilidade. Quando você ficou no hospital, foi o enfermeiro que cuidou de você, rapaz. Você viu lá, né, a importância que esse povo tem. Os médicos, toda a equipe, ajuda aí, vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para você, vai ser bom para a sociedade. Maravilha. Vai esse recado aí, presidente, ajuda lá. Recado dado, presidente. E eu quero dizer mais, eu quero dizer que pessoas bem remuneradas ou pessoas felizes, não só porque está realizando aquilo que ama, mas também por estar sendo bem remunerado, eles são mais produtivos. Então, estamos falando desse tema dos enfermeiros, dos técnicos, mas falar também dos médicos, que já foi falado aqui atrás. Se esses, todos os profissionais da saúde, ou até professores, podemos falar de diversas profissões aqui, forem bem remunerados, forem de fato valorizados, com certeza eles vão poder produzir mais, vão poder dar mais o seu tempo. Produzir aquilo é aquela situação, né? A gente sempre fala, tudo que é feito com amor é melhor. Então, o amor, ele não é só o amor pela profissão, né? Mas também tem aqueles que deixam em casa que você precisa levar o sustento para sua casa. Não justifica você dar um mau atendimento porque você ganha pouco. Sim, não justifica. Principalmente quando no meu caso, como médico, eu nasci para ser médico, não tem jeito. Gosto de cuidar de gente, as pessoas gostam da gente, eu gosto das pessoas. Olha, quantas pessoas conhecem a gente pelo bom trabalho prestado, mas é uma obrigação minha prestar um bom serviço à sociedade. Claro. Mas nasci para ser médico. Eu acho que se eu não fosse médico, eu era motorista de ambulância, eu gosto de correr. Bom, tempo estamos caminhando para o final, mas o povo quer saber. Diga aí. O povo quer saber se o doutor Heraldo Lemos se define no aspecto de direita ou esquerda. O povo quer saber? O povo quer saber. Porque você veio candidato na eleição passada por um partido assim chamado de um partido de esquerda, né? Verdade. E agora, por qual partido você vem? Ronaldo, o homem que é de esquerda, o homem que é de direita, ele merece ser feliz. Sim. E fazer as pessoas também felizes. O povo quer saber, o Heraldo é de direita ou é de esquerda? Na realidade, desde os meus princípios na política, eu sempre fui num partido de direita. Bacana. Eu nunca fui num partido de esquerda. Uhum. Apesar de que, quando eu fui candidato num partido de esquerda, eles cumpriram comigo. Uhum. Eles cumpriram, não posso aqui criticar. Eles cumpriram comigo, sim. O fundo partidário mandaram. Tive algumas... Assim, fiquei pensando, poxa, cadê esse povo no meu palanque? Mas aí a gente entende as represálias. Porque, na realidade, alguém de cima não queria que eu fosse candidato. Uhum. E o presidente do partido bateu o pé. E te aceitou. E me aceitou. Uhum. Mesmo sabendo que você não caminhava com a esquerda. E ele cumpriu comigo. É uma hombridade, e eu vivi no meio desse povo lá. A gente, assim, gosta muito de ideologia. Tudo bem, concordo. Deixa eles aceitarem, eles pregarem a ideologia. Mas, na realidade, eu não tenho nada a ver com a esquerda, porque eu vejo algumas coisas na esquerda que não me agradam, entendeu? Uhum. Algumas coisas que não me agradam. Muito bem. Apesar de que tem gente da direita também que não presta também, não. Então, mas você entendeu? Se define como... O povo quer saber. Aonde tem pessoas, existem pessoas boas e pessoas ruins. É verdade. Tem gente da esquerda que é passiva. Já tem uns que são brigões pra caramba. Mas... Tem gente da direita que é tranquila, é passiva, entendeu? Mas a direita, pelo menos, prega a família, né, cara? Bom, está aqui, ó. A direita prega a família,
A direita é um Respeito às diferenças. De respeito às diferenças. e tal. Liberdade econômica. Eu não posso aceitar, porque eu sou de esquerda, que tenha um banheiro só para menino e menina no mesmo banheiro. Não posso. Mesmo um toalete lá, eu não posso aceitar isso. Eu, como pai, como avô, não posso. Mas tem gente na esquerda que prega que é a mesma coisa. O banheirinho lá, tem que ter lá o toalete do masculino. Muito mais do sendo feminino. de direita, né? Então, na realidade, o meu comportamento Faz parte, né? é de direita. Sim. Mas gente de direita que não presta também eu não gosto. Porque o cara pode ser de direita, pode ser um pouco canalha Mau também. caráter, né? Pode ser mau caráter. Não, tem muita gente na direita só para aproveitar o nome e levar vantagem, né? Você Então, vê só aí, tem- Tá os que surfando a foram onda, eleitos, né? É verdade, Os que foram eleitos na onda Bolsonaro, cadê Joyce Hassman, né? E outras figurinhas que passaram por aí, que nós sabemos que serão carimbadas no esquecimento. É verdade. Porque o povo de bem, que é um povo que ama a família, que ama a Deus acima de todas as coisas, né? Um Estado de direito de fato, né? De liberdades, ele vai pensar exatamente na hora de escolher, de saber e entender qual é de fato o coração daquele pré-candidato, o que ele defende, quais são suas pautas, né? Então, se alguém quiser conhecer mais o nosso querido Dr. Heraldo Lemos, pode seguir as redes sociais dele. Quais são as redes sociais para que o Agora a pessoal gente tem te o conheça? Instagram, tem o Facebook, vai por aí afora, entendeu? Muito bem. Você quer passar um desses Nós endereços? estamos abrindo agora, né? Estamos abrindo pra agora, vamos campanha, iniciar pra agora. pré-campanha, né? Mas logo, Colocar logo- na descrição do vídeo, a gente vai colocar as redes sociais do Dr. Heraldo, para que as pessoas Perfeito. possam seguir, possam entrar em contato. Muito bem. Tá. Considerações finais. Nosso tempo está bem avançado ali. Você, Juan? O podcast hoje foi muito interessante, foi um tema muito agradável, muito didático, que demoraria aqui mais algumas horas se a gente fosse tentar pontuar Descortinar tudo, todas né? as coisas dele. Mas é um podcast de muita instrução e de muito aprendizado para mim. Algumas coisas que eu vi aqui nesse podcast hoje, Lopes, me chocaram. Vou ser muito sincero para você. Como a questão da mulher não ser bem assistida, como a questão de pessoas muitas vezes morrerem por falta de boa vontade do poder público. Mas, mais uma vez, eu quero vir aqui agradecer por esse espaço que nós temos aqui para poder discutir e dizer que, ao que depender de mim, ao que depender do Lopes, ao que depender do Dr. Heraldo, nós estamos à disposição para tentar mudar esse quadro. Vocês como pré-candidato e eu como um cidadão que quer o melhor para o meu estado. Então, aconteceu uma questão técnica ali, mas tudo bem, acontece, Já tá Dr. Heraldo. acertado, Mas é um prazer estar aqui com vocês, prazer conhecer um pouquinho mais a história do Dr. Heraldo e poder pôr aqui as minhas perguntas e as minhas opiniões. Creio que as perguntas que o povo de casa estaria fazendo também ao senhor. Doutor Heraldo, suas palavras de consideração final. Olha, eu agradeço profundamente a oportunidade, porque a gente está falando aí para o Espírito Santo inteiro, né? E fora até do Espírito Santo, né? Brasil inteiro. Alô, Brasil, né? Olha, há boatos que nós estamos falando até com outros países e até mundos, tá? Bacana. Até Marte nós estamos chegando. Esse podcast foi fantástico. A gente pôde expor aqui algumas situações que a gente enxerga que pode melhorar, né? Com certeza. E quero falar para o povo do Espírito Santo que nós podemos contribuir muito com o Espírito Santo. Nós temos que preservar o que está bom, nós temos que aprimorar algumas coisas e instituir outras coisas para melhorar. Maravilha. Só tem sentido você estar na Assembleia lá, se caso a gente chegar, se você tiver Propostas, algo, né? Algo que possa melhorar a vida da sociedade. Quero trabalhar junto com a sociedade, jamais votarei lá naquele ambiente propostas estranhas que não sejam em comum acordo com a sociedade. Muito bom. É a sociedade que vai eleger os candidatos. A sociedade tem todo o direito também de dar a sua opinião. Se a gente conseguir chegar lá, hoje nós somos pré-candidato, uma hora nós vamos ser candidato, né? Mas, Bom, as convenções estão para acontecer, daí até o dia Exatamente. 30 de julho. Aí nós vamos saber, né, quem é quem, aonde estão cada um. E o Alô Brasil tem essa proposta de levar o capixaba a ideia, o
projeto de cada candidato para que a sociedade conheça os candidatos. Então, você que está em casa, que curte, que assiste aí, compartilha com a gente dessa mesma ideia, você tem um candidato seu que você gostaria que viesse ao podcast, que contasse sua história, que apresentasse os seus projetos, entre em contato com a gente, sempre aqui na Barra, acontece aí, ó, nosso endereço, né? Então você tem esse canal aberto para servir, nós temos para servir você, servir o Espírito Santo, né, e projetar esse estado a voos ainda muito maiores. Claro. Doutor Heraldo, nosso muitíssimo obrigado, à sua disposição em vir aqui, compartilhar com a gente da sua vida, dos seus projetos, né, dos seus sonhos, isso é muito bom. Juan, querido, muito obrigado aí da sua grande colaboração que você deu hoje aqui, o quadro, e aos bastidores do nosso podcast, essa sala nova que a gente está melhorando cada dia, vocês estão vendo aí, hoje melhorou um pouco mais a iluminação, e a gente está procurando aprimorar cada vez mais. Então, você tem alguma ideia também? Tem uma crítica? Por favor, não deixa de fazer, não deixa de ir lá no nosso canal, se inscrever, @Alô Brasil Podcast. Certo? Só complementando, Juan, quero deixar então um fortíssimo abraço para o meu município de Cariacica, município de Viana, onde eu trabalho, e os demais municípios. Forte abraço a todos vocês, viu? E que puderem contar, seja como pré-candidato, seja lá na Assembleia. Eu creio que o Espírito Santo, Adonaldo e Dr. Heraldo, ele tem hoje vocês como pré-candidatos. E se vocês chegarem lá, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, vocês serão grandes amigos do Espírito Santo. Mas, caso isso não aconteça também, eu tenho certeza que vocês estarão lutando, mesmo como aqui embaixo, sem nenhum cargo político, lutando para um Espírito Santo melhor. E isso me dá um baita orgulho de ver pessoas se levantando para o melhor. Porque você, doutor Heraldo, não precisaria ser candidato. O senhor não precisa do dinheiro, do cargo. O Adonaldo não precisa do dinheiro do cargo. Não precisaria se expor. Mas vocês, como cidadãos que querem o melhor para o Estado, o melhor para o Brasil, estão colocando, saindo da zona de conforto de vocês para poder tomar porrada, para poder ser criticado, para poder mudar a rotina de vocês, mas também para poder ajudar o Brasil, ajudar o Espírito Santo. Então vocês estão de parabéns pela atitude de vocês, tá? Obrigado. Muito bem. E nós colocamos um ponto final no podcast de hoje. Deus abençoe você. Alô, Brasil! Aqui tem informação.